Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, iremos falar sobre as drogas. Porém, o nosso vídeo ele é um compilado do conjunto de vídeos retirados do canal Khan Academy Brasil. Então, este vídeo não foi produzido pelo professor Fábio e nem pela professora Irene, mas sim um compilado deste canal, Khan Academy Brasil. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos começar a conversar sobre as drogas. Mas o que são as drogas? De uma forma geral, nós podemos dizer que as drogas são substâncias que, quando introduzidas em um organismo vivo, vão provocar alterações bioquímicas nesse organismo. Essas alterações bioquímicas normalmente se refletem como alterações físicas ou comportamentais. Então, podemos até escrever isso daqui. Todas as vezes que o indivíduo consumir uma droga, esse indivíduo vai passar por processos bioquímicos que vão provocar alterações físicas ou alterações comportamentais. Ok, já sabemos o que é uma droga, certo? Mas seria muito interessante se a gente realizasse algumas classificações aqui para entender melhor quais são todos os tipos de drogas. A primeira classificação que a gente pode fazer aqui é quanto à natureza dessa droga, ou seja, como ela foi produzida. Uma droga normalmente pode ter uma origem natural, ou seja, quando ela é extraída diretamente de uma planta. Essa droga também pode ser sintética, ou seja, quando ela é produzida diretamente de forma artificial. Normalmente, nós dizemos que uma droga sintética foi produzida em laboratório ou algo semelhante a um laboratório. Nós ainda temos as chamadas drogas semissintéticas, que são aquelas drogas que são extraídas do meio natural, ou seja, extraídas de alguma planta, e que são alteradas ou modificadas, ou seja, ela foi sintetizada a partir de algum elemento natural. Bem, agora é legal eu conversar com você sobre alguns exemplos desses tipos de drogas. Em relação à droga natural, nós podemos falar sobre a maconha, que foi extraída de uma planta, a cannabis. Em relação às drogas sintéticas, nós temos toda uma série de anfetaminas, incluindo a chamada metanfetamina. Já como semissintética, nós podemos falar sobre a cocaína, que foi extraída da planta da coca, mas a partir daí ela foi sintetizada para se transformar em uma droga. Uma outra classificação que a gente também tem, além da origem da droga, é quanto à liberação da comercialização de determinados tipos de drogas. Essas drogas se subdividem entre lícitas ou ilícitas. Será que existe uma diferença entre esses dois tipos de drogas? Sim, existe. As drogas lícitas, como eu falei, são aquelas em que a comercialização é liberada por lei. Como exemplo desses tipos de drogas, nós temos os medicamentos, as bebidas alcoólicas e o cigarro de tabaco. Um pequeno parênteses que eu quero abrir aqui com você é para falar sobre os medicamentos. Por mais que os medicamentos não sejam chamados comumente de drogas, eles são drogas sim, porque os medicamentos vão causar alterações bioquímicas no seu organismo. Por esse motivo que todas as vezes que você tem que tomar um medicamento, é necessário que você faça isso com o acompanhamento de um especialista, que nesse caso é o médico. Então, esses aqui que eu falei com você são exemplos de drogas lícitas, que são aquelas drogas em que a comercialização é liberada por lei. Agora, as drogas ilícitas são aquelas drogas em que a comercialização é proibida por lei. Como exemplo, nós temos a maconha, a cocaína, as anfetaminas, mas não todas. Existem algumas anfetaminas que são comercializadas como medicamentos, mas é um uso muito controlado. Normalmente, são medicamentos de tarja preta. Nós temos aqui também o LSD,
dentre tantas outras que a gente poderia citar aqui nesse vídeo. Essas são algumas das classificações que a gente pode fazer em relação às drogas. Mas existe uma outra classificação que a gente pode fazer também e que está diretamente relacionada à forma que a droga vai afetar o sistema nervoso. Normalmente, quando uma droga causa alterações bioquímicas em um organismo e que essas alterações vão causar mudanças nos sentimentos, nos pensamentos e nas atitudes dos indivíduos, nós estamos falando de uma droga psicotrópica. Então, vamos anotar isso daqui. As drogas psicotrópicas são aquelas que causam mudanças nos sentimentos, nos pensamentos e nas atitudes dos indivíduos. E por que é importante falar sobre essas drogas? É porque essas drogas vão causar mudanças no sistema nervoso da pessoa. E é justamente sobre isso que nós podemos falar a respeito dessa nova classificação, que são as drogas psicoativas. As drogas psicoativas vão causar alterações no sistema nervoso central de uma pessoa. Então, vamos anotar isso. As drogas psicoativas causam alterações no sistema nervoso central de um indivíduo. E só para você ter uma ideia da importância do sistema nervoso central, ele é o responsável por receber e fornecer informações para praticamente todos os elementos do nosso organismo. Então, quando uma droga causa alguma alteração no sistema nervoso central, isso é refletido em praticamente todo o nosso organismo. Quando nós observamos as drogas e realizamos uma classificação, dependendo da forma que essa droga vai afetar o sistema nervoso central, nós podemos ter 3 tipos de drogas diferentes. A primeira é chamada de drogas ou substâncias depressoras. A segunda classificação é chamada de drogas ou substâncias estimulantes. A última, e não menos importante, é chamada de drogas alucinógenas. Agora, qual é a diferença entre cada um desses tipos de drogas? As drogas depressoras vão diminuir a atividade do sistema nervoso central, ou seja, elas diminuem a atividade do cérebro, e com isso o organismo fica um pouco mais lento. Elas são utilizadas em hospitais, em doses controladas, claro, para sedar um paciente. Alguns exemplos de drogas depressoras são o álcool, sedativos, a morfina e anestésicos em geral. A gente também tem exemplos de drogas ilícitas, como, por exemplo, a maconha. Já as drogas estimulantes fazem o contrário, elas aumentam a atividade do sistema nervoso central, deixando a pessoa em um estado de alerta e energia. Grande parte das drogas ilícitas entram nessa categoria, incluindo a cocaína e as anfetaminas. Mas a gente também tem drogas lícitas que são estimulantes. A Ritalina é um exemplo desse tipo de droga. Uma coisa também que a gente não pode deixar de falar aqui sobre as drogas estimulantes é que elas têm alguns efeitos a curto e longo prazo. A curto prazo, elas podem causar a exaustão, a apatia e até mesmo a depressão. Já um dos efeitos a longo prazo é a dependência. Além disso, o uso desse tipo de droga de forma contínua pode gerar um sentimento de hostilidade e até mesmo a paranoia. Por último, nós temos as drogas alucinógenas, que fazem o mesmo que esses 2 tipos de drogas fazem. Elas diminuem e aumentam a atividade do sistema nervoso central. E isso acaba gerando um sério problema, porque como essas drogas estão querendo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, elas vão alterar completamente o sistema nervoso central. E com isso, elas podem acabar provocando alguns efeitos, como a alteração dos sentidos, a alteração da percepção, uma mudança nos níveis de concentração, alterações nos pensamentos e até mesmo uma mudança na consciência do indivíduo. Como exemplo desse tipo de droga, nós temos o LSD. A utilização desse tipo de droga com fins recreativos pode gerar grandes problemas para a saúde de uma pessoa. O LSD mesmo, por exemplo, tira completamente a noção de tempo e de espaço do indivíduo, deixando a pessoa num estado de êxtase e psicose, além de causar diversos distúrbios comportamentais.
Agora, além dessas classificações, uma coisa que é muito importante a gente conversar aqui também, essa parte nós vamos conversar sobre os principais efeitos que as drogas podem causar no organismo de um indivíduo. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa ingere uma droga, principalmente com fins recreativos, é que essa droga vai causar no indivíduo uma sensação de bem-estar. Esse é um dos motivos, não o único, claro, mas é um dos motivos que faz uma pessoa buscar uma droga para utilizar. Ter essa sensação de bem-estar, uma sensação de euforia às vezes, faz com que muitas pessoas busquem as drogas a fim de ter esses sentimentos, ter essas sensações. Pensando assim, você poderia até dizer o seguinte, olha, então a droga é uma coisa boa, porque vai trazer uma sensação de bem-estar para a pessoa. O grande problema é o que vem depois dessa sensação. Devido a essa sensação de bem-estar, é muito comum que um indivíduo se torne dependente de uma droga. Então, uma droga pode causar uma dependência no indivíduo, que pode ser tanto uma dependência física quanto psicológica. A dependência física altera o metabolismo ou outras funções do organismo, que vai fazer com que esse organismo se adapte à droga. Dessa forma, o organismo não vai conseguir mais funcionar corretamente sem o uso de uma determinada droga. Já a dependência psicológica é a necessidade que o indivíduo vai ter de sempre querer ter aquela sensação de bem-estar ou de euforia provocada pelo consumo de uma determinada droga. Consequentemente, o uso prolongado de uma determinada droga pode causar uma tolerância. E o que é a tolerância? O efeito de tolerância ocorre quando o indivíduo consome uma certa dose de droga. Ele vai ter inicialmente a sensação de bem-estar. Da próxima vez que ele consumir aquela mesma dose, ele não vai ter a mesma sensação que tinha anteriormente. Isso porque o organismo se tornou tolerante àquela dose. Consequentemente, o que o indivíduo vai fazer? Buscar uma dose ainda maior para poder ter aquela sensação novamente. Só que à medida que o indivíduo vai consumindo doses cada vez maiores, o organismo vai se tornando tolerante. E, com isso, o indivíduo não vai ter mais aquela sensação de bem-estar. Sendo assim, cada vez que a pessoa for ingerir drogas, ela vai aumentando cada vez mais as doses. Isso que é a tolerância. O organismo vai se tornando cada vez mais tolerante a certas doses de drogas. E, com isso, o indivíduo vai consumir doses cada vez maiores, buscando aquela sensação que ele teve inicialmente. Aí, dependendo da dose consumida por esse indivíduo, ele pode ter a chamada overdose, que é a reação que o organismo tem quando o indivíduo toma altas doses de drogas em um curto espaço de tempo. Diga-se de passagem, dentre diversos efeitos que ocorrem com o organismo nesse processo de overdose, a overdose pode levar até mesmo à morte. Por último, o indivíduo também pode desenvolver a chamada síndrome de abstinência, que ocorre quando o indivíduo diminui as doses de consumo de uma determinada droga ou a interrompe abruptamente. É ideal que, quando o indivíduo for interromper o uso de uma droga, seja ela uma droga lícita ou ilícita, é muito importante que o indivíduo faça isso com o acompanhamento de um médico, principalmente para superar essa síndrome de abstinência, que normalmente é acompanhada de febre, suores e uma sensação de irritabilidade muito grande. Esses são alguns dos efeitos que a maioria das drogas vão produzir. Mas, além desses, nós temos as drogas psicotrópicas ou psicoativas que vão afetar diretamente o sistema nervoso central, conforme eu já falei anteriormente. E, normalmente, elas afetam no chamado sistema de recompensa. E é justamente por isso que essa droga causa uma sensação de bem-estar. Lembrando que o sistema de recompensa está diretamente relacionado com o chamado estímulo prazeroso, porque vai provocar a liberação de dopamina, que vai interagir com o centro de prazer e, consequentemente, o indivíduo vai apresentar aquela sensação de prazer e bem-estar. Por outro lado, isso acaba trazendo todos esses outros efeitos adversos que a gente acabou de comentar. Mas, enfim, além disso, o que a droga tem de tão ruim? Os efeitos que uma droga pode trazer para um organismo a curto, médio e longo prazo,
incluem diversos fatores negativos, mas, obviamente, isso vai depender de droga para droga. Por isso que nos próximos vídeos nós vamos conversar sobre os efeitos causados pelas drogas lícitas e pelas drogas ilícitas. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que essas drogas vão causar problemas físicos e mentais. Então, vamos escrever problemas físicos e mentais ou psicológicos, problemas de sociabilidade, fazendo com que o indivíduo fique à margem da sociedade, e também problemas para a sociedade como um todo, como, por exemplo, o aumento nos níveis de acidentes provocados no trânsito, principalmente devido ao alcoolismo, e o aumento dos níveis de criminalidade, provocado principalmente pelo tráfico de drogas ilícitas, chamadas drogas lícitas, que são drogas em que o comércio é liberado por lei. No entanto, apesar do comércio ser liberado, isso não é feito de qualquer maneira. Existem uma série de regras e restrições que devem ser atendidas para que essas drogas sejam comercializadas. Mas quais são as drogas lícitas? Bem, nós temos alguns exemplos aqui que nós podemos falar nesse vídeo, incluindo as bebidas alcoólicas, o tabaco e os medicamentos. Uma outra droga que também não costuma ser muito comentada é a cafeína, que também pode provocar algumas alterações no organismo de um indivíduo. Não podemos esquecer também de alguns inalantes, como os anestésicos ou bombinhas para asma. Mas eu não quero falar em especial sobre os medicamentos nesse vídeo. O que eu quero conversar com você é sobre o álcool e o tabaco, porque apesar de serem drogas lícitas em que o comércio é bem desenvolvido, eles causam muitos problemas a nível pessoal e também a nível social. É por esse motivo que eu quero conversar com você sobre essas drogas e também sobre os efeitos que elas podem causar no organismo de um indivíduo. Então, por isso que eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Como as drogas lícitas agem no organismo? A maioria das drogas causam 3 efeitos que nós podemos começar a conversar aqui, que é a dependência, a tolerância e a síndrome de abstinência. Mas o que é a dependência? A dependência pode ser física ou psicológica. No caso da psicológica, é quando o indivíduo já se habituou com aquela droga, ou seja, ele necessita daquela sensação provocada pela droga. Já a dependência física é aquela em que o próprio organismo já se habituou aos elementos que compõem a droga. Aí, a falta desse elemento pode gerar uma série de reações bioquímicas que podem se manifestar sob uma série de efeitos provocados no próprio corpo do indivíduo. A tolerância ocorre quando o organismo do indivíduo se habitua a uma certa dose, fazendo com que aquela dose não provoque mais a sensação que era provocada anteriormente. Isso faz com que o indivíduo queira consumir cada vez mais, ou seja, uma dose cada vez maior de uma determinada droga. Por último, nós temos a síndrome de abstinência, que é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem após a interrupção ou a diminuição do consumo de uma droga. Em algumas drogas, como o álcool, a síndrome de abstinência pode causar a insônia, tremores, ansiedade, disforia, náuseas ou vômitos, dentre outros. Mas, como eu disse, esses são alguns efeitos que são comuns à maioria das drogas. Mas vale a pena a gente tirar um pequeno tempinho aqui para conversar sobre o álcool e o tabaco, e também quais serão os efeitos que eles vão causar no organismo de um indivíduo. Bem, vamos começar nossa conversa aqui com a bebida alcoólica, que pode ocorrer em diversas partes do organismo de um indivíduo, por exemplo, no fígado, no músculo e na pele. Além disso, o tempo dos efeitos provocados pelo álcool está diretamente relacionado ao tempo que o fígado leva para metabolizar o álcool. Só para você ter uma ideia, caso uma pessoa beba uma latinha de cerveja, o fígado vai levar cerca de 1 hora para metabolizar essa latinha de cerveja. Então, se uma pessoa ingerir 10 latinhas, o fígado vai levar 10 horas. Ou seja, só tomando uma latinha de cerveja, rapidamente o fígado consegue metabolizar e os efeitos desaparecem muito rápido. Mas se uma pessoa ingerir uma quantidade muito grande, quais são os efeitos que irão ocorrer? Bem, nós vamos conversar aqui sobre os efeitos a curto prazo e depois a longo prazo, tudo bem?
E, obviamente, a maioria dos efeitos aqui vão estar ocorrendo com pessoas que ingerem uma quantidade muito grande de álcool. Mas, ingerindo uma pequena quantidade, alguns desses efeitos já podem se manifestar. O primeiro efeito, aquele mais aparente como a pessoa que ingere bebida alcoólica, é a fala arrastada, tontura e ânsia de vômito. Além disso, se uma pessoa ingerir uma quantidade muito grande, ela pode ter diarreia, azia e queimação no estômago, além, é claro, de dor de cabeça e dificuldade de respirar. A visão e a audição vão ficar alteradas, ou seja, essa pessoa vai ter problemas para enxergar e para ouvir, além, é claro, a própria alteração na capacidade de raciocinar. Existem também outros problemas que podem ocorrer, como a falta de atenção, a alteração na percepção e na coordenação motora. A pessoa também pode ter perda de reflexos e perda de julgamento da realidade, além do chamado blackout alcoólico, que ocorre quando uma pessoa tem falhas na memória. Ou seja, a pessoa não consegue se lembrar do que ocorreu enquanto estava sob o efeito do álcool. Outro problema gravíssimo que pode ocorrer é o coma alcoólico, em que a pessoa perde completamente a consciência. Para as mulheres grávidas, ainda tem outros problemas, já que o álcool pode causar a síndrome fetal alcoólica, uma situação que provoca alterações genéticas que pode causar má formação ou retardo mental no feto. Esses efeitos que eu falei até agora são apenas efeitos a curto prazo, mas a gente também tem os efeitos a longo prazo. E esses efeitos a longo prazo costumam vir devido ao consumo contínuo de bebidas alcoólicas. Mas quais são esses efeitos? Bem, consumindo bebida alcoólica de forma contínua, uma pessoa pode desenvolver algumas doenças, incluindo arritmia, o aumento do colesterol, o aumento da aterosclerose, que é um estado em que ocorre o acúmulo de gordura no interior das artérias. Isso, claro, é provocado pelo inchaço das paredes das artérias devido ao consumo de bebidas alcoólicas. Não podemos esquecer também que pode ocorrer o aumento de pressão e cardiomiopatia alcoólica, que é uma condição que aumenta a resistência cardiovascular e, com isso, há uma diminuição do índice cardíaco. Uma outra característica é o aumento do ácido úrico, que pode, inclusive, se acumular nas articulações, causando uma dor aguda, uma dor tão grande que costuma ser chamada de gota. Esses são alguns dos efeitos de curto e longo prazo que o consumo de bebida alcoólica pode provocar no organismo de um indivíduo. Mas também existe um outro problema causado pelo consumo da bebida alcoólica. Um problema que está mais relacionado com questões sociais, principalmente na questão familiar. Quando uma família possui um integrante que é dependente de uma bebida alcoólica, é muito comum observar uma desestruturação no ambiente familiar. Por isso que, nesses casos, o ideal é buscar uma ajuda. Um outro grande problema também, devido ao consumo de bebidas alcoólicas, é o aumento dos níveis de acidentes em trânsito. Um problema que, além de afetar o indivíduo, se reflete por toda a sociedade. Então, esses são os problemas causados pelo consumo de bebida alcoólica. Mas, como eu disse no início do vídeo, nós também vamos conversar sobre uma outra droga lícita, o cigarro de tabaco, uma droga que também é comercializada em larga escala. O uso do cigarro de tabaco ou nicotina é muito comum por questões culturais ou sociais, já que no passado a publicidade sempre retratava as pessoas que fumavam como vencedoras, donas do seu destino. Então, isso acabou colaborando para criar uma cultura de que fumar era algo legal. Ou seja, para que o indivíduo mostrasse que atingiu a maturidade, ele sempre fazia o quê? Fumava um cigarro de tabaco. Isso foi acabando ficando nos traços históricos de que fumar era algo legal. Só que hoje isso já começa a mudar um pouco, principalmente devido às campanhas contra o tabagismo. A gente não vê mais propaganda de cigarro na televisão. E todos os maços de cigarro vêm com fotografias que mostram os efeitos que o uso do cigarro pode causar no indivíduo. Sem contar que hoje as pessoas não podem mais fumar cigarro em ambientes fechados ou em determinados lugares,
como dentro de um ônibus, de um avião ou até mesmo em certos restaurantes. Mas quais são os efeitos que o tabaco pode provocar no organismo? Bem, primeiro vamos conversar aqui sobre os efeitos a curto prazo. Como toda droga, o cigarro também vai trazer sensações prazerosas e reconfortantes, mas esses efeitos costumam ser seguidos de uma série de efeitos danosos ao organismo, incluindo o aumento do ritmo cardíaco, da frequência respiratória e da tensão arterial. Também pode ocorrer irritações das vias respiratórias, o aumento da mucosidade nas vias e dificuldade em eliminá-las. A médio prazo, também pode ser desenvolvida uma inflamação dos brônquios, ou seja, uma bronquite. Já os efeitos a longo prazo, principalmente em fumantes crônicos, podem surgir úlceras digestivas, faringite e laringite, pigmentação da língua e dos dentes, ou seja, a pessoa que fuma por um longo tempo vai começar a ter uma mudança de cor em seus dentes e na sua língua. Problemas nas papilas gustativas, ou seja, a pessoa vai deixar de sentir o gosto das coisas. Problemas cardíacos, incluindo uma má circulação. Há um detalhe, a má circulação pode levar até mesmo à amputação de algum membro do corpo. E, claro, não podemos esquecer aqui do pior de todos, o câncer de pulmão, do estômago e da cavidade oral. Então, existe uma série de efeitos e, claro, isso daqui é apenas uma lista resumida. Se a gente pegar toda a lista de efeitos que o cigarro pode provocar, seja a curto, médio e longo prazo, tenho toda a certeza do mundo que você não vai pensar duas vezes em dizer não para o cigarro. Outra coisa também, o cigarro pode provocar drasticamente o crescimento do feto em mulheres grávidas. Além de trazer complicações na gravidez, pode provocar o parto de nascimentos prematuros. Não podemos esquecer de dizer também que o cigarro desenvolve a tolerância e uma dependência física e psicológica. A nicotina presente no tabaco é uma das drogas que mais causam dependência. Só para você ter uma ideia, quando uma pessoa fuma um cigarro, o efeito de prazer e de bem-estar acaba em torno de 1 ou 2 horas, fazendo com que a pessoa tenha uma certa irritabilidade que só vai acabar com o consumo de um novo cigarro. A nicotina também causa síndrome de abstinência. Ou seja, se a pessoa ficar muito tempo sem fumar, vai ter um aumento muito grande da irritabilidade, da tosse, da expectoração e vai ter muita impaciência, depressão, ansiedade, além de desenvolver uma certa agressividade e má disposição. Sem contar a dificuldade de concentração, que pode, inclusive, ser muito prejudicial na condução de veículos. Então, não se esqueça que esses são alguns dos efeitos que essas drogas lícitas, ou seja, o cigarro e o álcool, podem provocar no organismo de um indivíduo. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Conseguiu compreender tudo direitinho? O que é uma droga ilícita? Bem, uma droga ilícita é aquele tipo de droga em que o comércio é proibido por lei. Como exemplos desse tipo de droga, nós temos a maconha, a cocaína, as anfetaminas e o LSD. O grande problema desse tipo de droga é o que ela pode causar no organismo de uma pessoa, principalmente no que se refere à deterioração da saúde e também gerar a dependência química e psíquica, ou psicológica. Por isso, meu amigo ou minha amiga, que nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos provocados por essas drogas. Bem, a maioria das drogas ilícitas, de uma forma geral, vão causar alguns efeitos já comuns a outras drogas, como, por exemplo, a sensação de bem-estar, algo que acontece logo depois do consumo de um determinado tipo de droga. Inicialmente, a pessoa vai ter uma sensação de bem-estar, de algo prazeroso, uma sensação de euforia. Como a pessoa vai querer sempre ter a mesma experiência e essas sensações, isso vai causar uma dependência, que pode ser psicológica ou física, conforme já conversamos em outros vídeos. Devido a essa dependência, também pode ocorrer o desenvolvimento de tolerância, ou seja, o usuário vai precisar de doses cada vez maiores para experimentar o que sentiu inicialmente. Outro problema causado pelo consumo de drogas, principalmente quando o consumo é feito em excesso,
é a overdose. Além disso, caso haja uma redução ou uma interrupção de forma abrupta, o usuário pode apresentar a síndrome de abstinência, que vem acompanhada de dor, suor e febre. Esses efeitos são gerados pela grande maioria das drogas, mas a grande questão aqui é como essas drogas agem no organismo, ou seja, como as drogas ilícitas, que eu vou chamar aqui apenas de DI, agem no organismo de uma pessoa. Bem, essas drogas podem agir de diversas formas, e cada uma delas vai agir de uma forma diferente. Mas, normalmente, elas vão provocar alguns efeitos bem comuns, efeitos que podem ser sistêmicos ou não. Os efeitos sistêmicos mais comuns são a desregulação do sistema imunitário, a desnutrição ou ainda a hipertermia. As drogas também podem afetar a face, causando uma verdadeira desfiguração no rosto de um indivíduo. Essa imagem aqui é uma fotografia de uma usuária de LSD lá dos Estados Unidos. A gente consegue perceber como essa droga afetou drasticamente o rosto dessa pessoa. Claro que isso é um efeito a longo prazo, mas que não podemos deixar de comentar. Por falar em prazo, nós podemos comentar aqui sobre alguns efeitos a curto prazo que são provocados por muitas drogas ilícitas. Os efeitos mais comuns são a respiração anormal, uma palidez, as pupilas podem ficar dilatadas e, claro, com o tempo vai ocorrer o apodrecimento dos dentes. As drogas também podem afetar diretamente os rins, também pode causar problemas no sistema reprodutor, inclusive aumentando a dificuldade em sentir prazer sexual. É interessante, meu amigo ou minha amiga, falar aqui sobre isso, porque aqui nós temos um efeito paradoxal, já que, embora o uso de algumas drogas aumente a excitação sexual, elas vão contribuir para diminuir o prazer sexual. As drogas também podem afetar o sistema muscular, causando uma diminuição de coordenação, uma atividade prolongada e excessiva dos movimentos desordenados, e isso, inclusive, pode até mesmo ocasionar uma convulsão. Elas também podem agir no sistema respiratório, circulatório ou cardiovascular, como, por exemplo, diminuir a capacidade de respirar devido à falta de ar, além de causar danos nos vasos capilares, taquicardia, dor de cabeça, aumento do ritmo cardíaco. Ou seja, existem diversos efeitos que podem ocorrer com o sistema. Agora, não podemos deixar de comentar aqui sobre os efeitos psicológicos, tais como insônia, comportamentos agressivos, paranoia, diminuição do apetite, irritabilidade, tonturas, alucinações, ataque de pânico, dentre vários outros efeitos que podem ser provocados pelo uso de diversos tipos de drogas. Mas, é claro, isso daqui são alguns efeitos gerais das drogas ilícitas. Nem todos esses efeitos serão provocados por todos os tipos de drogas. Às vezes, alguma droga vai causar um efeito sistêmico, mas não vai causar nenhum efeito no sistema reprodutor, enquanto que outra droga pode provocar efeitos psicológicos, mas não vai trazer problemas para a face. Ou seja, cada efeito vai depender do tipo de droga que o usuário está consumindo. Beleza? Conseguindo compreender tudo até aqui? Bem, eu acho que para a gente aumentar um pouco mais a nossa discussão, vale a pena a gente comentar aqui um pouco melhor sobre a maconha, a cocaína e as anfetaminas. Além de comentar um pouco sobre elas, nós vamos falar sobre as suas propriedades e os efeitos provocados por essas drogas no organismo de um indivíduo. Ah, claro, nós também podemos falar sobre outros pontos importantes, tais como a aplicação dessas drogas na medicina. Então, para ficar tudo bem claro, eu vou colocar aqui uma tabela para a gente preencher enquanto estamos conversando sobre cada uma dessas drogas. A primeira que podemos falar é a maconha. A maconha é originária da cannabis, que é uma planta e é conhecida em diversos países como THC, haxixe, ganja, dentre outros nomes. Mas já sabendo disso, para a gente entender um pouco melhor sobre a maconha, vamos preencher essa tabela. Bem,
Vamos começar pelo nome. Como eu disse, o nome dela é maconha. E qual é a origem dessa droga? A planta chamada cannabis. A gente também pode falar sobre as formas que ela costuma ser consumida e também os efeitos que ela causa no organismo quando ingerida em média e em grande quantidade. Bem, existe uma quantidade média ingerida? Isso é muito variável, já que vai depender muito do usuário. Agora, quais são as formas de ingestão? É muito comum os usuários consumirem a maconha através do fumo. Os indivíduos, inclusive, fazem uma espécie de cigarro ou também utilizam um cachimbo. Ela também costuma ser consumida através da ingestão, na qual os indivíduos fazem doces ou bolos para comer. Também costuma ser consumida através da inalação, e para isso o usuário utiliza um inalador. Agora, quais são os efeitos provocados pelo consumo da maconha? Quando ingerida em quantidade média, o primeiro efeito é a sensação de relaxamento, além da desinibição. Também é provocado algumas alterações físicas, tais como o aumento da frequência cardíaca, a presença de olhos vermelhos e o aumento de apetite. Esses efeitos costumam durar 1 hora ou um pouco mais. Agora, quando é feito o consumo de uma quantidade muito alta, também tem outros efeitos, tais como alucinações, ansiedade, além da descoordenação motora. Uma pergunta que nós podemos fazer aqui também é se existe o risco de uma dependência psicológica. Sim, existe e é um risco muito grande. Mas existe o risco de dependência física? Não, a maconha não provoca dependência física, apenas dependência psicológica. A maconha desenvolve tolerância? Sim, caso seja consumida de forma contínua. Então, se o indivíduo começar a consumir maconha e continuar consumindo cada vez mais, essa pessoa não vai ficar satisfeita com a mesma dose e sempre vai querer aumentar a dose ainda mais. Existem efeitos a longo prazo? Sim. Um dos principais efeitos a longo prazo é a debilitação física, além, é claro, de problemas respiratórios, problemas de memória, de falta de atenção e de concentração, dentre vários outros. A última pergunta também que podemos fazer aqui é se existe uma utilização médica para a maconha. Sim, o THC, que é a principal substância encontrada na maconha, pode ser utilizada no controle de dor, além do alívio de náuseas, e também é um ótimo estimulante de apetite. É claro que para realizar essa utilização médica, normalmente o óleo essencial extraído da maconha é tratado e todas as toxinas são retiradas dela, deixando presente apenas a substância THC, que também é utilizada na dose certa e ideal para realizar o tratamento médico. Bem, meu amigo ou minha amiga, nesse vídeo aqui nós conversamos sobre a maconha. No próximo vídeo, nós vamos continuar conversando sobre as drogas ilícitas, em especial a cocaína e as anfetaminas, além de falar dos problemas sociais provocados pelas drogas ilícitas. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a cocaína e as anfetaminas, além dos problemas que as drogas ilícitas trazem para a sociedade. Então, novamente, vamos colocar aqui uma tabela para conversarmos sobre a cocaína. A cocaína é uma substância psicoativa, principalmente porque ela aumenta a atividade do sistema nervoso central. Além disso, ela é extraída de uma planta originária da América do Sul, conhecida como coca. Aqui do lado, eu coloquei a imagem de uma folha de coca para você saber o que eu estou falando. Mas vamos lá, vamos preencher a tabela. Qual é o nome dessa droga? O nome dela é cocaína. E qual é a origem? Folhas de coca, ou seja, ela vai ser extraída dessas folhas de coca. A quantidade média ingerida também é variável. Agora, quais são as formas mais comuns de ingestão? As formas mais comuns de ingestão são através da via nasal ou de uma forma injetável. Quais são os efeitos causados no organismo a curto prazo quando o indivíduo consumir uma quantidade média? Bem, a primeira coisa é ter uma sensação de autoconfiança, além do vigor intenso. Essa sensação pode durar em torno de 4 horas.
Quais são os efeitos causados a curto prazo quando ingerido uma quantidade muito alta? O indivíduo pode apresentar uma sensação de irritabilidade, além de depressão e psicose. Existe o risco de dependência psicológica? Sim, um risco muito alto, além de também causar dependência física. Bem, a cocaína não produz uma tolerância tão alta, mas se o consumo for feito repetidas vezes, pode haver a sensação de diminuição da capacidade de sentir prazer, que é justamente a sensação causada pelo uso da cocaína. Com essa diminuição, os indivíduos acabam aumentando a dose para ter um pouco mais daquela sensação. E, com isso, teremos o efeito da tolerância. Quais são os efeitos causados a longo prazo? Inicialmente, temos os danos ao septo nasal e aos vasos sanguíneos, além da psicose. Existe uma utilização médica para a cocaína? Sim, ela pode ser utilizada como anestésico local. Bem, essas são as informações mais importantes sobre a cocaína, mas outra droga que também podemos falar aqui são as anfetaminas, que, diferente da maconha e da cocaína, que são extraídas de plantas, a anfetamina, ou as anfetaminas, já que é um termo que se refere a toda uma classe de drogas, costumam ser drogas sintéticas. Além disso, elas estimulam a atividade do sistema nervoso central. Como eu falei, a denominação anfetamina é atribuída a um grupo de substâncias, tais como fenproporex, metanfetamina e dietilpropiona. Bem, já sabendo disso, vamos preencher aqui a tabela. O nome dessa droga ou dessa classe de drogas é a anfetamina. Qual é a origem? Bem, como eu falei, é uma droga sintética, já que não foi extraída de uma planta. Qual é a quantidade ingerida? Bem, é uma quantidade também variável. Quais são as formas mais comuns de ingestão? Normalmente, o usuário ingere de forma oral ou de forma injetável, mas também pode ser através do fumo. Quais são os efeitos a curto prazo? Quando consumida em uma quantidade média, existem vários efeitos. Porém, como é uma classe de drogas, os efeitos vão depender de droga para droga. Mas, em geral, a gente pode dizer que vai ocorrer uma dilatação da pupila, um aumento de pressão, além da aceleração dos batimentos cardíacos, dentre diversos outros efeitos. Um detalhe também que a gente não pode deixar de falar. Esses efeitos podem durar de 4 a 6 horas. Agora, quais são os efeitos a curto prazo quando as anfetaminas são ingeridas em grandes quantidades? Bem, aí também tem outros efeitos, tais como arritmias cardíacas, convulsões, intoxicações agudas, vômitos e etc. Existe um risco de dependência psicológica? Sim, um risco alto, assim como o risco de dependência física. Ela também provoca tolerância. Assim, o indivíduo quer doses cada vez maiores para ter a sensação de prazer. Quais são os efeitos provocados a longo prazo? O indivíduo pode ter hepatites tóxicas devido à toxicidade dessas drogas, também pode ter diversas convulsões, pode ter desnutrição, cegueira, dentre diversos outros efeitos. Sim, existe uma utilização médica. Apesar de ter colocado aqui as anfetaminas como drogas ilícitas, existe uma série de anfetaminas que são drogas lícitas. Diversos medicamentos se enquadram nessa classificação. Inclusive, esses medicamentos são comercializados e são utilizados principalmente para o tratamento de transtorno de déficit de atenção nas crianças e também para o tratamento de narcolepsia em adultos. A narcolepsia é aquela condição em que a pessoa tem um sono em excesso. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que a venda de anfetaminas é controlada e que o consumo dela só pode ser feito com uma orientação médica. Além disso, o uso de anfetaminas é muito questionado pela classe médica em diversos países, devido principalmente aos grandes riscos que o paciente fica exposto. Bem, tudo isso que eu falei a respeito das drogas é um pouquinho do que elas podem causar no indivíduo. Existem diversos efeitos que podem ser provocados pelo consumo dessas drogas, principalmente se o consumo for em excesso e contínuo durante um certo tempo. Não podemos esquecer também que o consumo em excesso de uma determinada droga em um intervalo de tempo pequeno pode causar overdose, que é algo que pode levar até a morte.
Outro problema ou outros problemas que são provocados pelas drogas ilícitas estão relacionados com questões sociais. A primeira coisa que uma droga ilícita costuma causar nos usuários está relacionada com relacionamentos, sejam relacionamentos com familiares ou com os amigos. Normalmente, o usuário de droga costuma se afastar muito da família, do convívio familiar. Além disso, ele costuma se isolar e se aproximar de outros usuários, justamente para ver o compartilhamento de drogas. Esses usuários se agrupam em certas regiões, formando verdadeiros grupos de consumidores de drogas. Como exemplo, nós temos a Cracolândia em São Paulo, que é uma denominação popular para uma área no centro da cidade de São Paulo, onde historicamente se desenvolveu um intenso tráfico de drogas e o consumo dessas drogas. Outro problema também que as drogas ilícitas costumam causar na sociedade é o aumento do nível de criminalidade, principalmente devido ao tráfico de drogas. Como as drogas ilícitas não são vendidas, ou seja, não são comercializadas de forma legal, existem grupos que vivem à margem da lei e que comercializam esses tipos de substâncias para certos usuários. E aí nós temos um grande problema. Além de haver essa comercialização com uma certa facilidade em determinadas regiões do país, como exemplo, na Cracolândia, grupos diferentes costumam disputar por territórios, provocando verdadeiras guerras entre facções. Na tentativa de minimizar esse problema, as forças da lei também entram em guerra com esses grupos. Esses são fatores que contribuem para que, em uma região em que o consumo de drogas é alto, tenha um alto índice de tráfico e, consequentemente, os níveis de criminalidade e de insegurança são altos. Bem, meu amigo ou minha amiga, essa aula foi apenas uma breve explanação sobre tudo que está relacionado com as drogas, principalmente as drogas ilícitas. Então, aproveite esse vídeo e também faça novas pesquisas sobre esse assunto, para que você possa conhecer um pouco mais sobre os problemas causados por essas drogas ilícitas, tanto na questão de saúde quanto na questão social. Então, eu quero aproveitar aqui o momento e deixar para você aí um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!